Olá, você que nos acompanha, obrigado por nos acompanhar. Hoje vamos falar de amor. No vídeo anterior, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre o medo, e eu coloco o medo como o sentimento que te desafia, o sentimento que te instiga a se aprofundar, a ir mais fundo em você. Hoje vamos falar de amor, que para mim há dois tipos, duas formas de amor. E a forma essencial de amor, que é essa que eu gostaria de focar, eu também dou um nome a ela. Eu chamo ela do portal da ascensão. O sentimento que te eleva, o sentimento que te leva para esta ascensão, para esta elevação espiritual. Mas tem duas formas de amor, e a primeira delas é o amor romântico. E esta, no meu modo de ver, não é a que te eleva, não é o portal da ascensão, como eu chamo. Né? Para nós falarmos do amor romântico, nós vamos utilizar um pouco do mito de Pigmalião. Pigmalião era um rei do Chipre, da ilha de Chipre, e era um grande escultor. Era um dos melhores. E diz o mito, a história, que ele começou a reunir qualidades que ele achava que uma mulher ideal deveria ter. Ele começou a pensar em colocar todas essas qualidades numa escultura. Esculpir a mulher que para ele, para o modo dele ver, seria a mulher ideal. E ele faz isso. Ele vai desenvolvendo todas essas ideias e ele vai colocando tudo isso numa estátua. E ele faz uma estátua que ele dá o nome de Galateia. E ele se apaixona pela estátua. É uma estátua de marfim que, da forma dele avaliar, da forma dele pensar, era uma estátua que tinha todas as qualidades que ele buscava ou gostaria que uma mulher tivesse. E ele se apaixona pela estátua e passa a ter uma relação de envolvimento com aquela estátua. Mas era uma estátua. Ele vai até Afrodite, Vênus, a deusa do amor, a deusa da beleza. E ele pede para que Vênus entenda o drama dele e o ajude. E Vênus dá vida a Galateia. Nós vamos parar a nossa história aí, porque esta é a parte que eu acho que nos interessa mais, né? Este é o amor romântico, este seria o amor romântico. É um amor que nasce do ego, nasce da mente humana, nasce do quê? Da idealização. É um amor que busca o que eu chamo de prazeres imediatos, que são os prazeres mais ligados ao ego, mais ligados aos sentidos físicos. Então, o amor romântico é um amor onde eu idealizo uma pessoa, onde eu acredito que esta pessoa tenha que me fazer bem, onde eu acredito que esta pessoa tenha que me provocar prazer ou prazeres. E me parece que a história de Pigmalião nos conta um pouco a respeito deste amor. O amor que vem do ego, o amor identificado com o desejo, o amor identificado com a paixão. Algumas pessoas iniciam, talvez, o trajeto da vida afetiva através de um amor romântico. Outras permanecem no amor romântico até que ele se esgote. Porque esse tipo de amor, o amor romântico, é um amor voltado, como eu disse a vocês, para esta parte passional, para o ego, para a mente, para as necessidades imediatas das pessoas. Então ele tende a se esgotar caso ele não se transforme, caso ele não consiga a transformação. Então este amor, o amor romântico, é um amor que, à medida que você vai vivendo ele, você vai esgotando a relação. Porque é uma relação que ou a pessoa continua num patamar que vai te produzindo o fruto de todas aquelas idealizações e daqueles prazeres, e mesmo assim isso vai se desgastando, ou você se frustra e não vê mais sentido naquilo. Já tem um outro tipo de amor, que é o amor que eleva, é o amor que transforma, é o amor que eu chamo de portal, portal da ascensão. Eu também vou contar uma história a respeito desse amor para a gente poder entender melhor como seriam essas duas formas de amor humanas. Não é? Mas antes, vamos falar um pouco desse amor essência. Vamos pensar no ser humano dividido. Né? A parte racional, a parte ego, a parte mental, vamos chamar assim, que é identificada com os prazeres e os desejos.
Já uma parte mais profunda, um nível mais profundo, onde nós temos as intenções e as necessidades. Um amor elevado, um amor que transforma, um amor essencial, como nós vamos falar agora, é o amor desta parte interna da pessoa. É o amor que trabalha no nível profundo, no nível da necessidade humana, e não no nível da paixão, no nível do desejo. Todo amor passional, todo amor romântico é um amor que mantém a pessoa presa. Ela não se transforma. Ela fica meio que viciada naquele tipo de situação, onde as coisas que vão me trazer bem-estar, ou prazer, ou coisas do tipo, têm que vir de uma pessoa, têm que vir de fora. Já o amor que eleva, o amor essencial, o amor portal, como eu chamo, é um amor onde a necessidade é que cria a sintonia. Este tipo de amor, o amor profundo, é um amor onde esta sintonia acontece por vibração, por entendimento. É uma sintonia. Eu vou dar um exemplo para a gente entender talvez um pouco melhor isso. Eu era um menino de 5 anos de idade e eu tinha muita dificuldade na escola. A escola para mim era uma coisa difícil. Eu já tinha um certo trauma, não gostava muito de ir para lá. Eu não conseguia corresponder. E eu estava na fase de alfabetização. Canhoto, e eu não conseguia corresponder ao que as professoras esperavam de mim. Aquilo me trazia muita insegurança e muito medo, inclusive. Eu não estava conseguindo estabelecer uma relação favorável com a escola. E aí apareceu a tia Gladys. Tia Gladys disse, deixa eu tentar alfabetizá-lo. No começo, eu continuei apreensivo, eu continuei extremamente inseguro com relação àquilo tudo. Mas eu lembro que, logo no início, ela disse que eu poderia permanecer com o lápis na mão esquerda. Naquela época era comum que os canhotos tivessem que aprender a escrever com a mão direita. E aquilo já estava me dificultando muito. E ela me disse, não, filho, fica com o lápis na mão que você escreve, na mão que você tem dominante, na sua mão esquerda. Aquilo já me deu um certo alívio. Quando a gente foi iniciar a nossa aula ali, ela veio por trás de mim e encostou o rosto dela no meu. E por trás de mim, com o rosto dela encostado no meu, num gesto de ternura, de aceitação, ela pôs a mão dela sobre a minha. E começou a me ensinar as vogais. Naquele momento, algo muito forte aconteceu ali. Vamos entender este amor portal, então. É um amor que trabalha no nível da intenção, no nível da necessidade, que são as buscas da alma. Os desejos, como eu falei, são as buscas do ego, da mente. Naquele momento, ela se conectou às minhas necessidades. Eu não tinha necessidade de me alfabetizar. Necessidade é algo muito mais profundo que um resultado. Talvez a necessidade que eu tivesse naquele momento era de ter um pouco mais de harmonia, um pouco mais de paz interior. E ela entrou em sintonia com aquela necessidade. E aí entra uma característica muito interessante do amor portal, vamos chamá-lo assim, do amor essencial. Eu desloco a minha necessidade. Eu coloco a minha necessidade num segundo plano e passo a lidar e a viver e a me identificar com a necessidade do outro. Essa troca é muito mágica. Naquele momento, ela me deu toda uma renovação. Ela fez com que eu me sentisse mais seguro. Ela fez com que eu me sentisse um pouco mais aceito. E naquele momento eu comecei naturalmente a lidar com aquele aprendizado e ela finalmente acabou me alfabetizando. E toda vez que eu lembro da tia Gladys, eu agradeço ela profundamente, esteja ela onde estiver. E este é o amor que provavelmente nós humanos buscamos. Este é o amor que nos transforma, que nos eleva, como eu digo a vocês. É o portal da ascensão. O amor romântico nasce do ego, nasce da mente. Se identifica com prazeres imediatos, não me transforma, cria dependência, muitas vezes, e se esgota. Ele vive algo intenso, é um turbilhão, e de repente aquela montanha-russa para. Esse é o amor romântico.
Já o amor interno, o amor essência, o amor portal, como nós estamos chamando ele hoje aqui, é um amor que estabelece uma sintonia num nível muito profundo entre um ser e outro. Podem ser amigos, podem ser irmãos, podem ser namorados ou até casais. Não importa, mãe e filho. Muitas mães têm essa relação com o bebê, da amamentação e tudo mais. É como se estas mães estivessem conectadas, ligadas àquela necessidade, que não é uma necessidade de comer, de ser amamentado, é que junto com o ato da amamentação vem toda esta troca vibratória. Tia Gled estava me ensinando a escrever, mas na verdade ela estava fazendo muito mais que isso. Escrever foi uma consequência do que ela fez. Na verdade, a tia Gladys fez com que naquele momento as minhas necessidades estivessem sendo supridas. As necessidades dela foram colocadas de lado e a partir desse momento esta sintonia se cria e tudo se eleva. Portal de elevação, portal de ascensão. E tem mais uma historinha que eu vou contar rapidinho para vocês. Essa história eu li num livro muito interessante há um tempo atrás. Um rabino voltando para casa num ônibus, dois lavradores nas cadeiras da frente. E um, conversando com o outro, diz assim: a gente se conhece praticamente a vida inteira. O outro respondeu: nossa, nascemos praticamente juntos. Aquele que comentou falou: e o que você sente por mim? Você é o meu irmão, eu te amo. Se você me ama, você saberia me dizer quais são as minhas necessidades? O outro disse: como é que eu vou saber as tuas necessidades? Esse disse: se você não sabe do que eu necessito, como é que você pode achar que você me ama? E para nós finalizarmos essa nossa conversa, eu lembrei também da frase de um garoto, um pré-adolescente. Ele escreveu para a mãe dele. Ele colocou mais ou menos assim: se você sorrir para mim, me abraçar e me ouvir, eu vou crescer. Então temos aí dois tipos de amor, duas formas de amor. Vivemos na nossa natureza humana com as duas. Talvez busquemos muitas vezes as paixões ou coisas do tipo, ou em alguma fase da vida, mas há um amor essência, há um amor que tem que ser buscado, que é o que transforma e alimenta. O amor de Pigmalião por Galateia é um tipo de amor. No meu modo de ver, é o amor romântico. É o amor onde uma pessoa precisa me satisfazer. E geralmente são, como eu disse a vocês, prazeres num nível muito imediato. Agora existe também o amor portal, vamos chamar ele assim, que é o amor onde eu estabeleço uma sintonia com o outro, onde eu entendo o que o meu amigo precisa, onde eu entendo o que o filho ou a filha quer, onde eu percebo a minha verdadeira troca com as pessoas. Gostaria que você pensasse nisso e compartilhasse com a gente. Obrigado por me ouvir.